Boa noite, pessoal. Bom dia. Estou iniciando a gravação de mais uma videoaula para vocês e hoje eu quero conversar sobre organização de eventos esportivos. A organização de eventos esportivos é uma das boas possibilidades de atuação que nós temos enquanto profissionais de educação física. E é o tipo da atividade em que o processo de gestão ele é fundamental, né, para o sucesso da empreitada e para o sucesso da atividade. A ideia é a gente discutir um pouquinho o evento de maneira geral, né, tipologias, características, enfim, para depois a gente enfocar mais na questão operacional da gestão do evento. Tá? Então disse o seguinte, né, que evento é qualquer tipo de atividade que é planejada previamente, tá? Previamente, mas que possui entre os seus objetivos uma ideia de público, uma ideia de integração, uma ideia de socialização, né, desse grupo envolvido na atividade. Alguns autores, e aí eu vou destacar o Poiti, né, que é alguém que escreve já há muitos anos sobre a gestão e a organização de eventos esportivos. Eles dizem que qualquer coisa pode ser evento. Essa aula de hoje é um evento, tá? Uma reunião é um evento, uma festa é um evento, um encontro é um evento. Então, na verdade, tudo pode ser evento e a gente tem que partir desse tipo de perspectiva quando a gente vai pensar o processo de gestão. Vamos tentar classificar inicialmente os eventos, né? E essa classificação ela se dá a partir de alguns elementos previamente estabelecidos, como por exemplo, por categoria, eles podem ser classificados por categoria, eles podem ser classificados por área de interesse, por tipologia, tá? Por dimensão. Quando a gente fala num evento a partir da perspectiva da categoria, tá? Esse evento ele pode ser ou institucional ou promocional. Basicamente, a ideia de ser institucional ou promocional, e aí a gente tem que ter algum cuidado, porque um evento institucional também promove alguma coisa, né? A ideia de ser institucional ou promocional, ele está correlato a uma perspectiva da eventualidade, eu diria assim, né? O evento institucional é aquele evento que possui uma ligação forte com a instituição, ele muitas vezes ele está no calendário da instituição e ele tem um caráter corporativo, vamos dizer assim. Já o evento promocional é um evento que tem por finalidade questões ligadas ao mercado, né, ao marketing de um determinado produto, de um determinado serviço ou até mesmo da instituição. Tá? Então a gente precisa ter essa perspectiva e esse cuidado, né, quando a gente pensa a categoria do evento. Ele pode também ser classificado, os eventos podem ser classificados por área de interesse. E por área de interesse, nós vamos ter aí uma enormidade de diferentes áreas. Tá? Então, para a gente pensar algumas aí, eu tenho eventos artísticos, né, que são muito comuns. Eu tenho eventos científicos, que são muito ligados à academia. Eventos culturais. Eventos cívicos também é possível. Eventos políticos e governamentais. Tá? Eu posso ter também eventos de caráter empresarial. Eu posso ter eventos de lazer, eventos sociais, eventos religiosos, turísticos, esportivos, tá? Que nos interessam. Além desses, a gente tem também uma outra classificação possível, tá? Que é a categoria da, classificá-los a partir da tipologia.
E aí, quando a gente fala em tipologia, né, a gente tem também uma série gigantesca de possibilidades. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma exposição, eu posso ter uma feira, um salão, uma mostra, né, um congresso, conferência, uma palestra, um simpósio é outra possibilidade. Tá? Eu posso ter uma mesa redonda, um painel, um seminário, um fórum, um simples brainstorming, uma jornada, um curso, tá? Um workshop. Então existem muitas possibilidades diferentes a partir dessa perspectiva da tipologia. Tá? Dentre esses que a gente apresenta aqui, muitos deles podem ser adaptados, vamos dizer assim, ou podem ser caracterizados como eventos esportivos. Aqui nessa lâmina, por exemplo, eu tenho ali um festival, pode ser um festival esportivo. Tá? Um encontro pode ser um encontro esportivo. Até mesmo um show, uma apresentação pode ser de caráter esportivo. Tá? Quando a gente busca essa classificação dos eventos, né, por dimensão, é importante entender que a dimensão ela envolve fatores diferentes, né? Um número grande de fatores para se dimensionar o evento. Né? Então, nesse contexto, o número de pessoas, né? O tempo de duração de um evento, a variedade de públicos que estão envolvidos, né? O quanto se gasta para constituir um evento também é parâmetro para a gente dimensionar o evento, se ele é de pequeno porte, de médio porte, de grande porte ou um mega evento. Tá? A gente tem eventos como, por exemplo, as Olimpíadas, que são consideradas mega eventos, quer dizer, envolve muitas pessoas no próprio evento, sem contar os espectadores, né, que assistem, os telespectadores, os espectadores pela internet, enfim, né, toda a possibilidade de público que tem num grande tempo, né, a Olimpíada é coisa para mais ou menos um mês, tá? E que é de altíssimo custo, né, para se constituir de fato uma Olimpíada, por exemplo. Os eventos, eles ainda podem ter essa perspectiva do evento esportivo, certo? E como que a gente caracteriza, ou como é que a gente, então, conceitua a ideia de evento esportivo? O evento esportivo está ligado a uma ideia de realização de uma atividade que envolve público, que envolve, né, a socialização, aquele conceito lá da primeira lâmina que eu trouxe para vocês, ligado ou relacionado, né, à realização de alguma atividade esportiva, com a presença desse público, com a presença dessas pessoas socializando. Tá? E aí a gente tem alguns modelos que são bem característicos dessa nossa área dos eventos esportivos. A Olimpíadas, que é um exemplo que casualmente eu já estava passando para vocês quando eu falava na dimensão do evento, né? A Olimpíada, que é uma competição que está atrelada à ideia de diferentes modalidades esportivas, que dura normalmente um tempo maior, né? Não é uma atividade que é realizada num dia ou em 2 dias, né? Ela tem periodicidade, ela acontece de tanto em tanto tempo. As Olimpíadas tradicionais que a gente conhece, elas acontecem de 4 em 4 anos, certo? E é um evento altamente socializador dentro desse contexto que ela se apresenta. O campeonato é uma outra forma de competição, de evento esportivo, melhor falando, né? Que está ligada a uma ideia em que todos os participantes do evento eles se enfrentam competitivamente pelo menos uma vez, tá? Pelo menos uma vez. Os campeonatos normalmente eles são organizados de forma que todos os participantes eles se enfrentem 2 vezes, é o modelo, por exemplo, do Campeonato Brasileiro de Futebol, 2 vezes, para que haja um equilíbrio, né, de forças. Então, uma vez eu jogo
no meu estádio, outra vez eu jogo no estádio do adversário. Tá? Os campeonatos eles também têm uma característica de serem eventos de uma duração maior um pouco. Tá? Ela não é uma duração tão rápida. Além de Olimpíadas e campeonatos, a gente vai ter aí os torneios, certo? Os torneios, eles são competições que elas possuem normalmente um caráter eliminatório. O que é um caráter eliminatório? Tu não vai jogar contra todos, tu vai jogar contra alguns competidores, né? E em determinado momento, se tu não vence, tu tá eliminado e tu não segue adiante na competição, certo? Esse tipo de evento, ele acontece, ele é utilizado quando o tempo que a gente tem para um grande número de participantes é escasso. Então eu tenho lá 20, 30 participantes, mas eu tenho 2 dias, 3 dias, 4 dias para resolver a decisão desse campeonato. Então, jogou, perdeu, cai fora, torneio eliminatório, certo? Não vai acontecer o confronto de todos contra todos nesse tipo de modalidade. A gente tem também os festivais esportivos, né? Os festivais esportivos são atividades que têm um caráter mais informal, tá? Ele, de certa forma, é uma competição adaptada que tem como objetivo central a ideia de ou de integração entre as pessoas. Tá? É muito comum as federações, confederações de determinadas modalidades realizarem festivais, né, com a ideia de promover a modalidade, né, promove a atividade, faz com que ela se torne conhecida, tá? Ou então, a partir de uma perspectiva, principalmente na base, na formação, na iniciação, que os participantes têm a vivência, o contato com as pessoas, e nesse sentido, a integração. Tá? Ele é mais motivador do que competitivo, de rendimento, enfim, ele não tem essa perspectiva do esporte de espetáculo de rendimento, né? Talvez como apresentação, sim. A gente tem ainda as taças ou copas, né? A taça ou copa, ela é um torneio, ela é uma forma de torneio, certo? Mas ela leva essa nomenclatura de taça, né, ou copa, porque normalmente ela é utilizada para prestar uma homenagem a alguém. Tá? Alguém, ou, enfim, um patrocinador, usa essa ideia, né? Copa João Francisco de bolinha de gude, certo? Então tu presta uma homenagem a alguém, né? E ela tem uma característica de ser eliminatório. Existe também um modelo, né? A Copa Libertadores da América, eu acho que é um exemplo bem palpável para nós, assim, ele é bem presente na nossa realidade, já que é um tipo de evento esportivo que tem estado presente dentro da mídia, de maneira geral, dentro das nossas casas, diariamente, todo mundo que vive o esporte vive a Copa Libertadores da América, que são modelos em que tem a primeira parte, ou uma parte, né, do evento no caráter de campeonato, na organização de campeonato, todos os jogos contra todos, e depois uma segunda parte numa forma eliminatória. É diferente, por exemplo, da Copa do Brasil, né, onde é eliminatório desde a primeira rodada. A gente ainda poderia incluir outras modalidades de eventos que não são propriamente esportivas, mas que se utilizam dos esportes também. A gente tem as gincanas. Gincana é uma atividade de caráter muito mais recreacional, de convívio social, enfim, mas que muitas vezes aborda, né, ou traz na sua abordagem as atividades esportivas. Né? Então, como gincana, vamos dizer assim, a gente pode caracterizar também como um evento esportivo, mas ela possui uma relação muito mais simpática ao lazer do que à competição. Tá? Os desafios, que têm um caráter bem promocional, normalmente são promocionais, então tu faz lá um desafio do campeão brasileiro contra o campeão
norte-americano de vôlei de praia, né? O rei da praia. Então eu desafio. Ou desafio Brasil-Argentina de futebol. Desafio, sei lá, Brasil e Estados Unidos de basquete, certo? Então cria-se uma ideia de promoção a partir de expoentes da modalidade, né? E busca então um público às vezes mais específico, enfim, mas que normalmente não é tão atingido pela modalidade. As exibições também são comuns. Exibições, elas são mais comuns, eu diria, nas performances individuais. Mas pode acontecer também nas performances coletivas, nos esportes coletivos, né? Mas as exibições, elas têm um caráter muito mais de valorização da habilidade daquela equipe ou daquele atleta que vai se apresentar. Né? Então ele vai se exibir, vamos dizer assim, demonstrando todas as qualidades que ele possui enquanto atleta daquela modalidade específica. Ginásticas é muito comum a gente ver essas atividades de exibição. Essa abordagem sobre a organização de eventos esportivos dentro da escola, me parece que a gente tem que olhar assim com uma perspectiva bem, eu diria, uma certa parcimônia. Uma certa parcimônia. Por quê? Porque, em tese, as atividades dentro da escola, elas são próprias ao licenciado e não ao bacharel. Contudo, né, a gente vem vivendo um modelo, primeiro que há uma discussão hoje em nível nacional sobre o retorno à formação única, né, o retorno a uma entrada única para os dois profissionais e que se tenha uma formação de novo generalista, né? E segundo, pela extinção dos conselhos de educação física pelo Brasil, o que eu considero um retrocesso, mas enfim. Né? Então, assim, essas atividades na escola, em tese, são dos licenciados. Mas há também um movimento muito forte no sentido de terceirização das atividades. Então, essas atividades, eu diria assim, extracurriculares ou até curriculares, mas de cunho mais festivo dentro das escolas, algumas vezes elas passam a ser organizadas, elas passam a ser gestadas, né, por empresas ou por terceirizados que ofertam dentro do espaço da escola para os alunos, né, e para a comunidade escolar. Dentro desse sentido, há uma possibilidade interessante de negócio aí para nós. Tá? E eu penso que, enquanto profissionais de educação física e conhecedores dos temas, vejam bem, uma Olimpíada, uma gincana, uma organização de uma festa dentro de uma escola, uma festa junina é um evento, né? Não é esportivo, mas é um evento, né? Assim como festa da família, dia das crianças, enfim, uma série de eventos que podem ser organizados, né? Seria uma possibilidade interessante de nós atuarmos. Quando eu penso a gestão do evento, a primeira grande tarefa do gestor, tá, pensar o evento, é planejar o evento. Dentro dessa perspectiva, tá, o projeto do evento é esse tipo de pensar antecipadamente, é uma resposta, vamos dizer assim, antecipada para algumas questões que vão ter que ser respondidas, que precisam ser respondidas para que o evento ocorra. Então, nesse sentido, um projeto de um evento, que a gente pode pensar como planejamento de um evento, ele tem que dar conta de dizer o que é esse evento, como que ele vai acontecer, quando que ele vai ocorrer, né? Quanto ele vai custar e por que ele vai ser realizado, né? Quais são os objetivos da realização desse evento. Feito isso, ou a partir disso, né, eu vou constituir esse projeto procurando dar conta de apresentar para aquele que vai de fato consumir esse meu produto, evento esportivo, né,
uma apresentação onde eu vou colocar lá nesse projeto qual é o meu objetivo geral, né? Então, para que se organiza esse evento, né? Qual o objetivo de organização desse evento? Qual a justificativa de realização dele, né? Por que torna esse evento uma atividade importante, justificável, né? Quais são os objetivos específicos, né? Os objetivos secundários desse projeto, além do objetivo geral ou primário que a gente vai apresentar. Como que se dá o desenvolvimento da atividade? Qual o custo desse projeto, desse evento, né? Se há cotas de patrocínio, copatrocínio, se há alguma forma de apoio também que vai ser oferecida, né? Ou que se tem necessidade, né? O patrocínio é aquele que banca a maior parte do negócio, né? O copatrocínio é aquele que banca cotas do evento, né? Do custo do evento. E o apoio são aquelas empresas, organizações, etc., que nos ajudam na construção do evento a partir, por exemplo, de cedência de lugar, empréstimo de material, chancela do evento, né? Então esses são os apoiadores. Nesse projeto a gente também busca apresentar qual é o retorno que um patrocinador vai ter com esse evento. Por exemplo, o número de pessoas que participarão do evento, né, e visualizarão a marca dos patrocinadores, a divulgação, enfim, em mídia escrita, mídia falada, internet, como que vai acontecer e que retorno que ele vai ter dentro desse sentido. Por fim, né, como que vai se dar a conclusão desse evento, desse projeto, tá? E uma construção de relatório final. Tá? Quando eu planejo o evento, quando eu estou nessa fase de planejar o evento, tem algumas tarefas que eu diria que são extremamente importantes na constituição desse projeto. E eu começaria pela elaboração de um cronograma. Por quê? Porque o projeto da organização de um evento, né, e a ideia de evento passa por aquela perspectiva anterior de gestão de projetos que nós tivemos a questão de 1 mês e meio atrás, talvez 2, né? Onde a temporalidade é um elemento muito presente e importante. Por que a temporalidade é importante? Porque quando a gente fala num evento esportivo, por exemplo, ou num evento cultural, social, a gente remete a uma ideia de que em algum momento a gente vai ter o ápice dessa situação toda. E até o ápice, eu preciso dar conta de todas as tarefas que precisam ser organizadas, que precisam ser desenvolvidas para que o evento ocorra da forma correta. Então, a elaboração de um cronograma. Tá? Depois da elaboração de cronograma, no planejamento, a montagem das comissões. Quem vai fazer o que dentro da estrutura desse evento esportivo? Tá? Quem serão os responsáveis por cada uma das áreas que precisam ser operacionalizadas, vamos dizer assim. O checklist, né, que é aquele controle de tarefas que a gente vai fazer ao longo de todo o processo, né, desde o planejamento até pós-evento. Tá? É importante também planejar olhando para os espaços que serão utilizados, né, a estrutura física. Então eu preciso fazer uma revisão permanente de espaços, certo? Eu preciso dar conta também da colocação do projeto em ação. Então eu constituí esses elementos iniciais e a partir dessa constituição inicial, tá, eu vou dar conta da ação do projeto. No pós-evento, eu devo realizar, tá, uma avaliação criteriosa do evento. Dentro daquela perspectiva de quem trabalha com o projeto, e aqui a organização do evento esportivo é bem característico para aquela ideia, né? A avaliação ela é um elemento importante na continuidade do negócio, tá? Na efetividade futura do negócio. Então, se eu consigo, pós-evento, mapear todas as situações que envolveram o projeto, que de certa forma influenciaram o sucesso ou não do projeto, do evento, eu tenho uma condição muito melhor de partir para uma segunda edição, enfim, um segundo evento dentro daquela mesma perspectiva.
Elaboração de relatórios, né, com todo o desenvolvimento do projeto também é um elemento que me ajuda bastante dentro dessa situação de fidelização de clientes e reestruturação desses projetos ou, né, novas edições desses projetos. Agradecimentos. Né? Agradecimentos também é um elemento importante. Né? Nós vamos ter apoiadores, nós vamos ter colaboradores, nós vamos ter patrocinadores. Todas as pessoas no pós-evento elas precisam receber alguma forma de retorno, né? Do apoio que eles nos deram. A clipagem eletrônica e física, né? de toda a produção em mídia, né? Ou de internet daquilo que divulgou o evento e que divulgou os patrocinadores, os apoiadores, também é uma tarefa que acontece inclusive durante e no pós-evento. Né? Esse retorno é fundamental para quem nos apoia e para quem nos patrocina. A prestação de contas, tá? É outro aspecto importante lá do pós-evento. Assim como desmontagem de estrutura, né? A gente organiza um evento no final de semana, a gente loca um espaço, a gente tem um espaço cedido por alguma instituição e aí no dia seguinte essa instituição vai usar esse espaço. Então eu preciso desmontar no pós-evento, não posso deixar para 2, 3 dias depois, porque são locais que normalmente são bastante utilizados, né? Eles são muito utilizados de diferentes formas e por diferentes perspectivas. E devolução de equipamentos que podem ter sido emprestados também. Né? Esses equipamentos emprestados, eles também têm uma utilização importante por parte de quem nos emprestou ou porque tem outros eventos a realizar. Né? Então a gente tem que ter atenção no pós-evento para essas questões. O sucesso do evento está relacionado com algumas questões que a gente não pode descuidar. Tá? A primeira delas são as questões financeiras. Né? O evento ele é um sucesso do ponto de vista financeiro quando as despesas são menores do que as receitas. Tá? Então eu preciso dar conta no meu planejamento e na minha execução no sentido de que eu tenho uma despesa sempre inferior àquilo que eu vou conseguir arrecadar. Aliás, isso é para qualquer negócio, não é só para um evento. Tá? Outro aspecto que é fundamental para o sucesso de um evento é a gente ter uma fixação nos objetivos. Né? A gente seguir o planejamento, seguir o projeto, tá? Flexibiliza quando precisa flexibilizar, quando as incertezas, né, ou as complexidades surgem, a gente vai precisar, quem sabe, né, alterar um pouquinho o caminho, né, mas a gente está fixo nos objetivos. A natureza da atividade também é um elemento fundamental para o sucesso do negócio. Né? A gente tem que estar atento a o que o público está consumindo. Tá? E o nosso evento esportivo, então, ele tem que ter na sua essência esse produto, essa ideia de consumo aí dentro da área esportiva também. A gente teve uma febre nos últimos anos das lutas, né? UFC, MMA, essas coisas. A gente teve um momento aí, tem momentos interessantes que se consome muito, apesar de sermos um país tropical, se consome os esportes de inverno, se passou a consumir os esportes de inverno de uma forma altamente significativa, o curling, né? Todo mundo parava para assistir curling na televisão. Então a gente precisa estar atento para que a natureza da atividade ela tenha algum tipo de relacionamento forte com o público para que seja de fato um evento de sucesso. Recursos humanos, né? Recursos humanos sempre é, né, um elemento importante para o sucesso do evento. Então a gente precisa trabalhar com pessoas competentes naquilo que elas sabem fazer, tem competência para realizar determinadas atividades, né? E nesse sentido um processo de seleção, né? Além de contratar as pessoas e treiná-las para as atividades que elas vão realizar. Os materiais e as instalações também podem ser significativos. Se eu tenho um local que não é mais adequado para a minha atividade, para o evento que eu vou organizar, eu posso estar incorrendo aí numa situação problemática para o sucesso do meu negócio.
Assim como também um período de datas de realizações. Quando eu organizo um evento, né, a gente tem eventos que são programados até com 4 anos de antecedência, datas assim de 4 anos de antecedência. Em que pese a pandemia, a gente já sabia há 4, 6 anos atrás que nós teríamos as Olimpíadas no Japão, que foram canceladas agora em função da pandemia. Mas já tínhamos inclusive a data da abertura e a data do fechamento da Olimpíada. Hoje a gente já tem a data da próxima Copa do Mundo, né? Marcada lá no Catar, a data da abertura e a data do fechamento. Então, se eu tenho essas datas marcadas previamente, vocês imaginem a gente organizar um evento no Brasil, né, no dia da final da Copa do Mundo. Todo brasileiro esperando pela final da Copa do Mundo. Que o Brasil chegue na final da Copa do Mundo de futebol. Né? Então, é importante a gente saber o que está acontecendo. São Paulo, por exemplo, esses tempos eu li uma matéria que diz que São Paulo tem uma média, né, de 8 corridas de rua por final de semana. Vejam bem, 8 corridas de rua por final de semana. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo e comportam 8 eventos da mesma natureza no mesmo dia. Né? Mas certamente aqui em Porto Alegre, se nós fizermos 2 corridas de rua no mesmo domingo, no mesmo final de semana, a gente vai ter problemas. A gente vai ter, no mínimo, problemas com o trânsito. Né? Mas o mais correto é que a gente vai estar disputando com um outro evento o público, né, que consome esse tipo de atividade. Além disso, o número de inscritos também. Tá? A gente tem que estar atento ao número de inscrições, porque o número de inscrições pode significar o fracasso do meu negócio. E se eu já tenho, vamos dizer assim, uma condição acima do meu ponto de equilíbrio, eu já tenho aquilo que me é necessário para que o campeonato ocorra financeiramente de uma forma adequada, eu posso inclusive fazer o convite a uma equipe para deixar o meu evento esportivo mais redondinho. Né? E são coisas que a gente pode abrir mão, enfim, né, desse tipo de estratégia em algum momento. A divulgação também é um fator importante de sucesso para o negócio, né? Então a gente tem que sair a público e divulgar o evento. Né? Eventos dependem muito de divulgação e nesse contexto da motivação, no dia do evento, motivar as pessoas, né? Os campeonatos americanos, os torneios americanos, eles têm muito esse contexto de motivação das pessoas, então tem lá o show do intervalo, o lance livre no basquete do meio da quadra, né? Uma série de atividades que a gente está aprendendo a fazer no Brasil, né? Já se faz um pouco melhor no Brasil, mas que tem dado assim um suporte diferente com relação à motivação e à divulgação. Os locais, né, que a gente vai utilizar são bem importantes, os locais disponíveis, então tem que escolher um lugar que seja bom, pedir as autorizações quando é feito na rua, né, pagar o ECAD quando vai utilizar som, música, etc. Então, utiliza todas as licenças necessárias para que não chegue lá no dia do evento e a gente tenha uma surpresa com relação a essas questões. A programação paralela, né, também, se eu vou organizar, por exemplo, um evento qualquer, eu posso paralelamente fazer uma feira, uma atividade cultural e social que atrai público para o meu evento. Isso é bem importante também para o sucesso, porque eu vou estar, de alguma forma, construindo um público maior do que aquele que normalmente a gente trabalharia. E a avaliação, né? A avaliação, ela diz respeito a um olhar que se tem do antes, do durante e do depois do evento. Então, tá acontecendo o projeto e o planejamento, eu estou avaliando. Tá em execução o evento, eu estou avaliando. Terminou o evento, eu continuo avaliando.
essa avaliação permanente, ela me dá condições de, inclusive, de pensar planos alternativos, o famoso plano B, né? Ou planos de contingência, na medida que eu estou entendendo ou eu estou conseguindo enxergar, né, possibilidades de sucesso ou de fracasso desde o início do meu empreendimento. Eu tenho alternativas, ou eu posso buscar alternativas, eu consigo enxergar alternativas para o sucesso muito mais rapidamente, certo? Por fim, né, ou já chegando próximo ao fim, a ideia de trabalharmos os fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco para um evento? Quais são vamos dizer assim, os fatores críticos para a organização de um evento? Uma infraestrutura inadequada, então muita atenção para a infraestrutura, certo? E quando a gente fala em infraestrutura inadequada, né, a gente pode estar pensando, por exemplo, o local, né, onde vai ser organizado esse evento. O nível de organização, então a ideia do planejamento está acontecendo exatamente da forma como ele foi pensado, do projeto está sendo desenvolvido como ele foi pensado. Muitas vezes a gente pensa corretamente, mas não coloca ele em execução da forma como ele foi pensado. Tá? Empregar é um fator muito de muito risco, empregar recurso humano de maneira equivocada. O João é meu amigo, vamos colocar o João em tal lugar lá. Não, o João não tem competência para isso. Se ele não tem competência para isso, eu não vou colocá-lo lá só porque ele é meu amigo. O material específico do evento também é um fator de risco importante, né? Vamos falar em eventos, um evento tipo um campeonato, eu tenho que ter lá materiais adequados, bolas, toda a estrutura de quadra, né, para que aconteça de maneira ok, de maneira tranquila. A falta de recursos financeiros, né? Por vezes eu até sei que eu não tenho essa estrutura toda que eu estou colocando para vocês, por falta de dinheiro, então isso é um fator de risco. Controlar de forma falha, né? Controlar de forma falha. Locais que sejam incompatíveis. O que é o local? A infraestrutura é boa, mas ela é incompatível. Incompatível porque eu já presenciei um evento, por exemplo, dentro dos pavilhões da festa do vinho lá em Bento Gonçalves, na Fena Vinho. E são pavilhões gigantescos e alguém deu um curso lá dentro. Então havia público, estava dentro da perspectiva, mas os pavilhões são uma cidade. Então aquele público ele dava a impressão de que era um fracasso o evento porque o local não era compatível para aquilo que se pretendia fazer. Né? Nos eventos esportivos, regulamentos são extremamente importantes, então um regulamento omisso pode ser um motivo para um fracasso lá no final, para um insucesso, para uma insatisfação geral que gera insucesso. Descumprimento de horários. Horários são extremamente importantes, se é marcado horário, começa no horário. Né? Isso valoriza o evento. Né? O público se desinteressar. Né? Por isso que a gente tem que ter as atividades que sejam motivadoras, as atividades para elas que tragam o público, né? Aquelas atividades de percurso que, vamos dizer assim, mantém o interesse do público. O clima pode ser um fator de risco. Né? E dentro dessa área, né, dos eventos esportivos, a segurança também. Infelizmente, os campeonatos esportivos, eles trabalham com as emoções, né? E trabalhando com as emoções, muitas vezes a gente pode ter aí o risco de atritos, etc. Esses são os eventos esportivos, né? Que é um campo importante aí de possibilidade de atuação, de empreendimento nosso. E aí eu trago alguma literatura para vocês. Aí o Francisco Paulo de Melo Neto é um sujeito que escreve muito dentro da nossa área. Né? E com esse livro de projetos de marketing, ele tem edições mais atuais, mas ele faz essa abordagem dos eventos. Wesley Cardia, que foi responsável pelo marketing tanto de Inter como do Grêmio, né? Nicolini, Pitts e Stolar, enfim,
Mas o Davi Rodrigues Poiti, me parece que é a literatura que faz uma abordagem mais específica para a organização de eventos. Tá? É um livro que nós temos na biblioteca, eu tenho aqui atrás na minha biblioteca também, e me parece que é uma literatura que dá um suporte bem interessante assim para quem pretende empreender ou fazer gestão dentro dessa área. Tá ok? A gente se encontra depois na sala de aula para que a gente possa discutir, né, essas questões da aula de hoje aí, ok? Obrigado por hoje e até!